Então, boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais um estudo da obra psicológica Joana de Anjos, do Frater Joana. Então, essa noite nós vamos ter o Fábio fazendo a meditação para a gente, trazendo a meditação. Depois, a Cíntia vai apresentar para a gente o capítulo Sentimentos Tumultuados, do livro Despertar do Espírito. E, por fim, o Júnior vai apresentar os 3 primeiros tópicos do livro Leis Morais da Vida, que é falando sobre a lei de adoração. Então, convido para que façamos uma prece, para acalmar os nossos pensamentos que tivemos durante o dia, né? Elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo que permita a espiritualidade que coordena os trabalhos da casa, Antônio Martins, que nos inspire, nos intuam para que o aprendizado seja proveitoso. Que o Senhor permaneça conosco, Senhor, nos auxiliando a entender os teus desígnios em relação à nossa vida. Agradecemos a oportunidade do estudo. Em teu nome, iniciamos os trabalhos. Assim seja. Assim seja. Então, Fábio, é com você. Boa noite a todos, nossos amigos aí do Frater Joana. Hoje, sempre uma missão maior, mas de muita necessidade para mim mesmo, da questão da meditação. E eu vou partilhar uma imagem com vocês, e em cima dessa imagem eu vou tentar fazer uma meditação guiada aqui, para a gente conseguir e se condicionando com o tempo a fazer isso de forma mais natural, de uma forma mais simples. Ok? Então, nós vamos pegar aqui uma foto. Isso. Então, meus amigos, bem-vindo você que tem a mente agitada, que quando relaxa as pernas, quando se relaxa, as pernas ficam em movimento a todo momento, porque é exatamente assim como eu sou. Então, essa meditação, em primeiro lugar, ela serve exatamente para mim mesmo, mas eu pretendo, nesses poucos minutos aqui, tentar partilhar um pouco da técnica que a gente vem tentando aperfeiçoar para conseguir fazer isso. Nossa mente vive o tempo todo pensando nas incertezas do futuro e remoendo as escolhas do passado, e é hora de buscarmos a paz nesses minutos de meditação. Pois o ontem já foi e o futuro não nos pertence. E o agora é o único momento em que temos uma escolha e o controle desse momento. Olhando a imagem do fundo, com o sol se pondo, ao fundo desta árvore, procure fechar os olhos, visualizando mentalmente a imagem da árvore com o pôr do sol ao fundo. Em uma posição confortável, respire fundo, inspire e expire. Expire vagarosamente. Existe harmonia em relação a tudo na natureza, e principalmente em relação aos nossos pensamentos, a nossa respiração e a nossa frequência cardíaca. Então vamos inspirar lentamente até 4 e expirar até 8. Mais uma vez, vamos inspirar lentamente e expirar mais lentamente do que inspiramos. E focando toda a nossa atenção nesse ciclo respiratório. Inspirar e expirar. Mais uma vez, inspirando, contando até 4 e expirando, contando até 8. Se os pensamentos nos voltam à cabeça,
as imagens do dia, as tarefas que teremos a fazer durante a semana, isso é normal, isso é natural para as mentes agitadas de todos nós. Imaginemos então uma tela de televisão, de cinema, onde essas imagens ficam passando, mas nós nos conseguimos ficar alheios a ela e voltamos a nossa atenção à nossa respiração, inspirando e expirando. Inspirando profundamente mais uma vez e expirando. Novamente, inspirando e expirando lentamente. E vamos começar a sentir um relaxamento que começa no nosso couro cabeludo, se estende pela nossa face, pelo nosso pescoço, vai descendo pelo nosso tórax, pelos nossos braços, pelas nossas mãos, pelos nossos dedos, pelas nossas pernas, inspirando e expirando, inspirando e expirando. A cada expiração vamos sentindo esse relaxamento aumentar, vamos sentindo toda a nossa musculatura a ficar mais flácida, nossos olhos mais pesados, ainda com a imagem do pôr do sol, com a árvore à frente. Mais uma vez, inspirando e expirando, inspirando e expirando. E vamos tentar entender que toda essa agitação, toda essa agitação dos nossos pensamentos, a nossa ansiedade, é gerada pelo nosso processo evolutivo, pelos nossos erros e acertos. Então nós vamos criar um mantra que nos foque nesse processo evolutivo que nós estamos, compreendendo que dentro dele errar e acertar fazem parte do nosso processo evolutivo. E nos perdoar, sobretudo, é fundamental para compreendermos essa trajetória. E esse mantra vai ser: eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Então repitamos mentalmente: eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Inspirando e expirando, repetindo mentalmente: eu sou o sal da terra, a luz do mundo. Inspirando, expirando e repetindo mais uma vez mentalmente: eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Todas as nossas potencialidades para buscarmos a nossa felicidade, a nossa perfeição estão dentro de cada um de nós. Basta que cada um descubra dentro de si, se preocupe com isso e foque nessa busca. Inspirando e expirando. Vamos lentamente agora, mexendo os nossos dedos, mexendo as nossas mãos. Lentamente, nós vamos sentindo a musculatura mais forte, inspirando, expirando, inspirando, expirando. E vamos juntos na página de Emmanuel buscar o consolo para as nossas existências. Não recebeste as vantagens que pedistes, não retens a afeição que sonhastes, perdestes provisoriamente as tuas possibilidades de promoção. A pessoa cuja companhia mais desejavas desapareceu de teus olhos. Não te revolte, espera, e o tempo te falará que tudo isso te fez feliz.
abramos os nossos olhos e agradecidos por esse instante, por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado, gente. Espero ter conseguido, de alguma forma, aí, atender vocês. A nós, né? Porque eu sou o primeiro a me beneficiar de tudo isso. Muito bom, Fábio. Obrigada. Muito gostoso. Hoje nós vamos estudar juntos o capítulo da Joana, que trata de sentimentos tumultuados. Como vocês viram, né? Acho que todos já leram, já estudaram. É um capítulo bem complexo. Mas, no fundo, ele fala muito dos nossos sentimentos, do que a gente vive dentro de nós, né? Desse turbilhão de sentimentos que muitas vezes se misturam dentro de nós. Daí o capítulo ser denominado Sentimentos Tumultuados, né? Então, a Joana começa falando de sentimentos, que, na verdade, cada ser humano é único, né? Cada um tem o seu desenvolvimento espiritual único, e os sentimentos mais ou menos desenvolvidos fazem parte desse contexto também. Alguns têm predominância de sentimentos de agressividade, outros predomina a timidez, a insegurança. Então, tem alguns que têm aquela calma inabalável, pode estar caindo o mundo que a pessoa está tranquila. Eu ainda vou chegar lá. Então, como nos diz o Evangelho, cada coração é um solo. Uns mais endurecidos, outros um pouco mais remexidos na superfície ainda, com um fundo ainda endurecido, outros já são solo fértil. E os psicólogos explicam essas variações através da hereditariedade, da genética, somados aos fatores sociais, familiares, educacionais. Então, nós todos somos muito influenciados pela nossa educação, pela forma como a sociedade, os nossos pais nos criaram, né, do nosso contexto cultural, socioeconômico. Nós somos frutos de tudo isso. Então, o ditado que diz, nossa, fulano é igual ao pai, é tímida como o pai, é agressivo como o pai, tem uma certa razão de ser, porque Joana nos explica que o código genético tem por base principal o espírito imortal, que vai imprimir nessa genética todo o arcabouço intelecto-moral do espírito. Então, o ser que possui conflitos, né, nas existências anteriores vai trazer para essa existência atual aqueles conflitos que não foram resolvidos. Todos aqueles nós de corda que já existiam anteriormente vão vir junto com esse espírito para a encarnação atual. E esses conflitos ou são apaziguados, de acordo com a família, o contexto, né? Se a pessoa está numa família mais tranquila, ou vão ser piorados, né? Ou acirrados, conforme o contexto. De maneira resumida, podemos dizer que o ambiente sentimental próprio de cada um, individual, é herança do nosso psicossoma, do nosso espírito, que arca com as experiências pretéritas, de acordo com as leis de causa e efeito. E, na sequência, a Joana passa a tratar de alguns sentimentos muito frequentemente que se misturam no nosso mundo íntimo, que são responsáveis por muitos dos nossos atos, das nossas atitudes no dia a dia. São eles a culpa, a vergonha, o medo e a falta de amor. Primeiramente, ela começa a falar de culpa, né? A série psicológica toda, ela fala muito de culpa, porque a culpa é responsável por muitas de nossas atitudes que nós temos, que são inconscientes. Nós não percebemos que agimos por conta da culpa. E essa culpa e essa vergonha também se misturam no nosso interior, muitas vezes.
Então, é importante a gente definir bem o que são esses sentimentos. A culpa é o sentimento de dor por ter ferido alguém, ou algo, ou algum princípio, que de alguma forma eu considero importante. Então, eu me sinto mal porque agi mal com fulano, né? Me sinto culpado. A Joana diz que a culpa tem muito a ver com pensamentos, palavras e ações errados sob o ponto de vista moral. A vergonha já é um pouco diferente. A vergonha é o que os outros vão achar de mim. O que o Fábio, ou o Júnior, ou a Poliana vão pensar de mim. Essa é a vergonha. Então, é um sentimento também extremamente doloroso, que nos faz acreditar que nós somos, de alguma maneira, defeituosos, que nós somos indignos de amor, de aceitação. E surge principalmente quando uma parte de nós é exposta, e essa parte nós acreditamos que não deveria ser exposta. Nós não gostaríamos de mostrar essa parte nossa. Então, surge essa vergonha. Por exemplo, o fracasso, né? É um sentimento que causa muita vergonha. E a Joana diz que a vergonha resulta de comportamentos considerados sujos ou inferiores. Somente para exemplificar, né, para ficar mais fácil, uma pessoa que consome drogas, por exemplo, ela pode ter um sentimento de culpa, visto que a sua ação não é voltada para o bem de si mesmo, então errada sob o ponto de vista moral, e pode ter vergonha, por exemplo, quando a sua mãe ou uma pessoa que ela gosta o flagra consumindo drogas, né? Então ele se sente sujo e se sente inferior. Então são sentimentos que se mesclam. E a Joana, no capítulo, ela diz que são 2 os fatores responsáveis pela conduta mórbida, de quem carrega culpa, ou seja, é mórbido porque nós não devemos carregar a culpa, e sente vergonha de ser humano, de apresentar-se como se encontra e não conforme a fantasia mental a respeito de como gostaria de ser. Porque todos nós gostaríamos de ser um pouco diferente do que somos. Nós temos uma fantasia mental sobre nós mesmos. Então, ela comenta, o primeiro fator seria comportamentos inadequados ou destrutivos desta ou de existências anteriores presentes no inconsciente. Ou seja, comportamentos errados, sob o ponto de vista moral, que geram a culpa inconsciente. E o segundo ponto seria, ela chama de ignorância medieval, ou sentir vergonha de si mesmo, né, por pensamentos ou atos que a pessoa considera sujo, ou pervertido, ou primitivo, ou inferior. Ela diz que o pecado medieval ainda está presente no nosso inconsciente. No primeiro caso, a culpa, presente nos refolhos do nosso psiquismo, provoca comportamentos antissociais, dificuldades de relacionamento, mau humor. De maneira inconsciente, o indivíduo acredita que a qualquer momento ele vai ser descoberto, vai ser acusado. Como se diz, a máscara vai cair. Mas isso é um mecanismo inconsciente, né? Então, muitas vezes o indivíduo distorce o que ouve, todas as observações que são feitas a seu respeito, ele leva para o lado negativo, ele acha que todos estão querendo humilhá-lo, estigmatizá-lo. Então, fica muito difícil a convivência com a pessoa. E no segundo caso, da vergonha de si mesmo, muitas vezes fruto de uma educação no lar, onde os pais são neuróticos, culpam a criança por problemas que ela absolutamente desconhece, e essa criança passando a ser vítima de violência psicológica ou de indiferença. A Joana diz que é a criança morta em vida, né? Fica lá no seu quarto, fica lá no seu celular, no seu computador, que ali ele não dá trabalho, são crianças mortas em vida, né? Gerando feridas profundas no psiquismo dessa criança. E quando chega a adolescência, esse indivíduo passa a sentir vergonha dos seus impulsos naturais, da sua sexualidade, passando a ter um estado psicológico doentio, tornando-se incapaz de amar, sempre com medo de novos sofrimentos, perdendo muitas vezes o sentido existencial, o prazer de viver, a alegria da vida. Então, esses 2 sentimentos, culpa e vergonha,
ela diz que estão presentes em todos nós, no nosso patamar evolutivo, fazem parte do nosso estágio psicológico. Porém, eles devem ser colocados sobre a luz. Nós precisamos conhecer esses sentimentos dentro de nós. Então, ela recomenda que o primeiro passo é aceitar a nossa fragilidade emocional. Precisamos conhecer os nossos pontos fracos, porque quando nós conhecemos o que nos torna fracos, nós passamos a ser vigilantes e nos tornamos fortes. Então, a ideia é essa. O que nos causa medo? O que nos causa dor? Ansiedade? Tristeza? Quais os comportamentos eu tive durante a vida que me geraram culpa? Quais são essas culpas que eu carrego? Quais foram as situações na minha vida que eu tive vergonha? Então, são perguntas que nós precisamos nos fazer. Qual é a parte de mim que eu não quero expor para as outras pessoas? Por que eu não quero expor isso? Faz parte de um processo de autoconhecimento e de colocar luz sobre esses conflitos, para que nós possamos trabalhá-los. Né? A partir dessas reflexões, nós passamos a aceitar o que nós fomos, porque na época que nós eventualmente cometemos erros, nós não conseguimos agir diferente, aceitar o que nós somos hoje, ainda imperfeitos, ainda humanos, e buscar o amor. Ela diz que a busca do amor, principalmente do alto amor, é fundamental. Porque quando nós não nos amamos verdadeiramente, nós não conseguimos amar aos outros. E sem amar aos outros, nós não conseguimos amar a Deus. Né? Então, eu achei muito interessante uma segunda análise que ela coloca a respeito da culpa, que é a seguinte: o quanto dessa culpa, que muitas vezes nós carregamos enquanto humanos, é fruto da sociedade em que vivemos. Valoriza muito mais o ter do que o ser, porque nós vivemos em uma sociedade de consumo, né? E essa sociedade de consumo quer produzir o quê? Consumidores. Busco comprar para ter prazer, e se eu posso comprar, eu tenho poder. Então, o que nós somos estimulados a fazer? Nós somos estimulados a ter, somos estimulados a comprar, prazer, poder. Se determinado indivíduo não compra porque não quer ou porque não pode, ele, via de regra, não é valorizado pela sociedade. E nesse contexto, se esse indivíduo não possui as forças morais para ser feliz, independente do ter, ele pode cair na armadilha da vergonha. É aquela situação: como que eu vou entrar naquela loja com essa roupa? Né? Então, eu achei muito interessante esse capítulo da culpa e da vergonha. Traz diversas análises para nós, muito profundas, que durante a semana, eu fiquei pensando bastante sobre as minhas próprias questões, né? Eu acho que a intenção do livro é fazer a gente mergulhar para dentro mesmo, né? Mergulhar e se conhecer cada vez mais. Um outro item que ela coloca é o medo e seus vários aspectos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Capa da Veja, no dia 5 de fevereiro de 2020, o vírus do medo. Então, nós vivemos hoje a era do medo, né? O medo é um sentimento que se contrapõe à segurança. Quando nós não nos sentimos seguros, nós estamos com medo. Tudo que não é conhecido gera medo. Qualquer coisa que nos ameace a vida, a integridade, a saúde, a sobrevivência, o bem-estar, nos gera medo. O que pode gerar mal-estar, até para os nossos filhos, também nos gera medo, né? E a Joana, aqui nesse capítulo, ela, sempre muito sensata, diferencia o medo que é normal
do medo que é patológico. Todos nós já experimentamos atualmente um estado um pouco, né, de medo. Ainda vamos experimentar durante a vida, porque é natural. Mas o medo patológico é o medo que causa enormes alterações físicas e psicológicas e leva o indivíduo ao pânico. Então, ela comenta que alguns medos internos que nós carregamos, né, como o medo de amar, né, a pessoa eventualmente evita se entregar para um parceiro no sentido psicológico, o medo de ficar triste, o medo de ter raiva, ser maltratado, né? Nós todos temos um pouco desses receios no dia a dia. Ah, eu não vou ligar para fulana que ela vai me tratar mal. Assim, a gente tem medo dessas coisas. Medo de adoecer, o medo da morte, o medo de não conseguir enfrentar situações inesperadas, por exemplo, dar conta de um novo trabalho, de uma nova tarefa, né? Nós enfrentamos isso dentro de nós. E esse sentimento, assim como os outros, assim como a culpa e a vergonha, também precisam ser colocados à luz. Por que eu estou com medo de tal situação? Ou disso, ou daquilo? Porque nós só conseguimos enfrentar o que nós enxergamos. Se nós não admitimos o medo, nós somos controlados por ele de maneira inconsciente. E as causas do medo? Ela coloca que podem ser causas próximas, né, desta vida, ou causas remotas, né, coisas que sofremos em vidas anteriores. Às vezes, o medo está relacionado a fatos que aconteceram na infância, onde a criança se sentiu muito desamparada, foi maltratada, alguma coisa que causou um pavor muito grande para essa criança, que perdura durante a fase adulta, ou ainda fruto de uma educação muito controladora, muito castradora, super protetora, que muitas vezes faz com que essa criança veja o mundo exterior de maneira muito pessimista, passando a viver com medo na fase adulta. O medo de ser assaltado, de ser atropelado, de ser sequestrado. Nós, pais, a gente precisa prestar um pouco de atenção, porque a gente incute medo na cabeça das crianças. É claro que o mundo lá fora não é um mar de rosas, né? Essas coisas acontecem, mas prestar atenção para que isso não se torne patológico também, nem para nós, nem para eles. Então, ela diz que muitas vezes a terapia é necessária para tratamento do medo patológico, e o terapeuta ajuda o paciente a identificar a origem desse medo e a diluir esse sentimento. E o que nós podemos extrair de principal desse tópico? 1. Admita o seu medo. Precisamos admitir que estamos com medo. 2. Conheça o seu medo. Temos medo de quê? 3. Enfrente seu medo. Porque o medo não irá nos impedir de passar pelas situações que vamos passar. O receio do desconhecido, o receio da dor, o receio do sofrimento é natural. Mas a visão de que nós somos espíritos, de que nós não morremos, de que somos sempre muito amados e muito amparados pela espiritualidade, por Jesus, isso nos dá um conforto muito grande e nos ajuda a enfrentar esse sentimento de medo. E o último item é a falta de amor. Ela diz que o amor, na verdade, é de importância fundamental para o ser humano, né? Assim como o corpo se nutre dos alimentos, nós precisamos de comida, o nosso espírito precisa de afeto, precisa de amor. E ela diz que o amor é natural, ou seja, é um sentimento intrínseco. Ele não precisa ser conquistado, ele já está dentro de nós. O que acontece muitas vezes com esse amor é que ele se mistura com outros sentimentos, que são de natureza instintiva, o que gera conflitos para o ser. Por exemplo, o amor com a posse vira um ciúme. O amor com o poder já gera uma relação de submissão do outro, do cônjuge, do filho, do amigo. E ela diz que quando esse amor escasseia em alguém, especialmente na fase perinatal ou na fase infantil, diversos problemas e conflitos vão tomar força durante a fase adulta. Pessoas que vieram de lares agressivos,
de constituição grosseira ou vulgar, com brigas constantes, sem harmonia, sem carinho, a criança desenvolve um sentimento, muitas vezes, de ira, aquela agressividade, ou de mágoa, por não ter recebido o amor e atenção que deveria. E esse sentimento se perpetua na fase adulta, nem sempre de maneira consciente. E essa criança ferida presente no adulto precisa ser tratada, primeiramente vencendo a autocompaixão. O sentimento de que você é uma vítima, o sentimento de autocomiseração impede que a pessoa enfrente os desafios da vida de maneira saudável, de cabeça erguida, com a postura de um adulto. Enquanto a criança interior comanda, o adulto feliz não consegue se manifestar. Então, a Joana recomenda, nesse caso, a pessoa precisa passar em revista as suas lembranças de infância e tratando isso, às vezes com a ajuda de um profissional, e passar a perceber que aquele pai, aquela mãe, ou aquele cuidador, que provocaram, muitas vezes, mágoa, né, que provocaram aquelas feridas, tinham também as suas questões, tinham também os seus problemas, os seus conflitos, tinham também um limite de maturidade e de afetividade, porque ninguém pode dar o que não tem, não é isso? Então, essa compreensão do outro nos faz ver que, na visão dele, ele fez o melhor. Muitas vezes, o pai e a mãe agiu mal, mas acredita que fez o melhor, porque fez o máximo que pôde dentro das suas capacidades e dos seus limites. Então, esse processo de perdão, né, que a pessoa passa, libera essa criança ferida, libera essa criança magoada, e o adulto passa a um processo diferente, o processo inverso, não de querer receber o amor, mas de dar o amor, né, de dar a compreensão, doar o amor incondicional. Então, é esse o processo. E aí eu vou abrir agora para os comentários, que vocês possam me ajudar. Boa noite, amigos, boa noite a todos, boa noite aí de casa, vocês que nos acompanham. Que livro maravilhoso esse, né? Despertar. É um despertar realmente, é o convite aí para a gente refletir, que cada fala da Joana, eu ouvindo a Cíntia agora, eu ficava, né, me remetendo a várias situações, são reflexões profundas e importantes para a gente estar fazendo, né? Tem várias falas aqui da Joana que eu fui lendo e grifando que levava a essa reflexão. E uma coisa que é interessante, Cíntia, na questão do código genético, né, que ela cita aí, a gente também deve lembrar das questões de afinidades espirituais, né? Então, nós estamos encarnados aqui com os nossos afins, salve algumas exceções, né? Mas nós estamos encarnados aqui com os nossos afins e nós estamos numa batalha individual e em conjunta ao mesmo tempo, né? Individual, porque cada um vai fazer a sua própria evolução, mas essa evolução também, ela acontece no grupo, né, então acontece nessa evolução todas, né, nós todos juntos ao mesmo tempo, um contribuindo com o outro. Então, quando ela fala dessa questão do código genético, a gente deve lembrar disso também, dessas afinidades espirituais. Nós todos estamos matriculados aqui nessa grande escola, nesse grande hospital, que nós todos estamos mais ou menos numa faixa, né? Então, nós estamos aí trabalhando todos os nossos medos, as nossas culpas, os nossos sentimentos que a gente tem que estar se libertando. E ela coloca que o esforço pela evolução é contínuo e assinalado pela experiência de várias ordens, que constitui conquistas libertadoras. Então, é aquele esforço diário, contínuo, que a gente tem que estar fazendo para nos libertar de todos esses sentimentos de culpa, de medo, de insegurança, é aquela luta que a gente tem que ter. E como nós somos frágeis, né? Como nós somos, nós temos tudo, acaba melindrando, a gente, né, sente vergonha, a gente sente muito medo, a gente sente muito insegurança, né? E como é difícil lidar com isso, não é uma coisa fácil.
né? A todo momento a gente tem que estar trabalhando com os nossos pensamentos, trabalhando com os nossos sentimentos para lutar contra isso, né? Temos os nossos atavismos aí de reencarnações passadas, mas também tem o contexto do hoje, do agora, né? Daqueles que contribuíram para a nossa formação de caráter, né? De tudo que nós vivenciamos. Então, não é fácil lidar com isso, mas é importante a gente se esforçar para tentar se libertar, principalmente da questão da culpa, né? Porque ela vai acabar nos paralisando, porque ela não vai deixar com que a gente lute para vencer. Então, essa libertação da culpa, ela é muito importante. Olá, boa noite, amigos. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Realmente, Poliana, esse é um capítulo riquíssimo, né? Tem muita informação, muito aprendizado. E falando um pouquinho do medo, me remete uma lembrança de uma metáfora, né? Que é a metáfora do avestruz, que apesar de ser uma grande ave, nem não poder voar, ela, quando amedrontada e confrontada aí com algum perigo, ela enfia a cabeça no primeiro buraco que encontra. Então, assim, muitas das vezes a gente ainda vive naquele sentimento, naquela ideia de que aquilo que eu não vejo não existe, né? Então, quando nós realmente nos defrontamos com os nossos medos, ou melhor, com aquilo que nos causa medo, então, a negação daquilo que nos incomoda, a negação da nossa sombra, daquilo que a gente considera inadequado, né, no nosso comportamento, na nossa estrutura mental, que faz parte da nossa sombra. Então, a partir do momento que a gente começa a admitir a existência dessa sombra e de que isso faz parte da nossa estrutura, aí sim a gente começa um processo de autoconhecimento e nós passamos a ter controle, né, da nossa vida. Porque os medos injustificáveis, os medos que muitas das vezes não sabemos a causa, né, provém dessa negação, né, negação dessas estruturas que nós negamos, né. E isso nos causa aí compulsões e impulsos, né, que causam um desequilíbrio energético no nosso organismo, né. Então, eu acho que esse é o primeiro passo aí, né, o autoconhecimento, para que a gente possa aprender e evoluir, né, enfrentando os medos, né. E outro assunto que eu achei muito interessante, que foi focado aí pela Joana, apesar, né, das leis de causa e efeito, da hereditariedade, de que o espírito vai imprimir aí no perispírito e no corpo orgânico, né, tudo aquilo que ele necessita para a sua reparação e evolução, mas a importância dada à educação, né, pela qual o ser humano passa nessa encarnação, no meio social, na escola, no lar, ela tem um papel fundamental, né. E quando cita nesses vários subcapítulos, né, a questão dos distúrbios que ocasionam na criança, que, por conseguinte, vão estabelecer no adulto inseguro, imaturo psicologicamente, isso dá a impressão de que, muitas das vezes, os pais são algozes, né? Mas não é assim que muitas vezes acontece. Às vezes é na sutileza, muitas das vezes na falta de sensibilidade dos pais, que são envolvidos aí pelo dia a dia, pelos afazeres, pelos dissabores, né, do trabalho e assim por diante. Então, muitas vezes é na sutileza, né? Então, isso é uma coisa para ser observada, porque quem ouve acha que, nossa, como é que aquele pai, aquela mãe pôde fazer isso, né, do jeito que está aqui? Mas não, é na sutileza. Às vezes é não respeitar os sentimentos dos filhos, é tratar muitas vezes dois filhos da mesma forma, não respeitar os sentimentos, não respeitar as emoções. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, porque ela, ao longo desse capítulo, frisa muito bem essa questão dos distúrbios, né, que ocorrem na infância, né, muitas das vezes, sobrepondo, inclusive,
aos problemas que esse ser traz de vidas passadas, mas a contribuição da vida presente não é muito grande. Então, é um item que eu considero que deve ser muito bem observado aí, vamos dizer assim, que os pais tenham mais sensibilidade no trato aí, na educação dos filhos. Isso mesmo, Pacheco. As crianças têm muito medo, inclusive, ela fala, né? E eu não sei na época de vocês, mas aí quando a criança levanta de noite, às vezes com medo, o pai, vai deitar, menino, tem nada que ficar com medo, pega o chinelo, né? Põe a criança correndo na cama e não explica, né? Você tá com medo de quê? Vamos conversar, vamos acender a luz, olha, não tem nada, né? Um pouco mais, como você falou mesmo, de feeling, né? De sensibilidade, para poder diluir o medo, senão o medo fica ali, né? Fica latente. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Cíntia, porque, olha, eu li esse capítulo e achei, assim, que era impossível você comentar os 4 itens de tão extenso que é. Mas a gente vê a complexidade do ser humano, né? Quando você coloca do componente da doutrina espírita, na bagagem que cada um traz de si mesmo, nós somos herdeiros de nós mesmos, com os nossos conflitos de reencarnações passadas, com os nossos conflitos dos nossos erros, das nossas vivências passadas, a gente fica pensando, gente, será que tem espaço para viver conflito passado com tanto conflito incluído no presente? Às vezes a gente acha que está passando alguma coisa nessa reencarnação e acha que está apagando coisa da vida passada, né? É muito comum sobre isso, né? Que nada, é tudo desequilíbrio dessa existência mesmo, em que você não se deu conta de que o processo educativo, o processo cultural seu, te levou àquela situação. Né? Eu tinha um amigo que dizia o seguinte, né? A gente para chegar ao ponto de pagar coisas passadas e com proveito, né? Ou seja, fazer esses resgates sem reclamações, né? Vamos dizer assim, com um nível de aceitação que torne esse resgate uma coisa positiva, você tem que ter uma evolução, e nós não temos nem essa evolução ainda, então nós ficamos a cada reencarnação ainda administrando o momento de hoje, os conflitos do hoje, né, dessa existência, dessa vivência. É lógico que um ou outro, e ao longo de muita coisa vem do passado, dentro da nossa personalidade, dentro do nosso bojo daquilo que somos. Mas é uma ilusão achar que a existência atual não foi conflitiva o suficiente para gerar uma série de neuroses, medos, conflitos que se expressam no presente e, na maioria das vezes, não são nem ainda do passado. Vão ser na próxima. Na próxima vão fazer parte do passado se a gente não despertar para isso, que provavelmente é a nossa primeira reencarnação despertando, né? De tentar resolver isso. E também está em algum trecho do livro, que eu não vou recordar onde que está, mas ela fala também dos traumas que podem ter ocorrido no período perinatal, né, que são algumas semanas antes. Eu pesquisei isso, vi que um lugar fala que é a partir da 28ª semana de gestação, e outro local fala que é a partir da 20ª, eu não sei o que está correto, mas de qualquer forma, são traumas que o bebê ainda percebe dentro do útero da mãe. Isso é muito bem frisado por ela, né? E também logo após as primeiras semanas de vida, né? Então, você veja a importância do ambiente familiar, daquilo que está correndo, dessa psicosfera, né? Onde esse ser está inserido, como isso vai influenciar na vida adulta dele, né? A partir da 20ª semana, o bebê já escuta e já sabe diferenciar a voz da mãe e do pai. Então, ele não tem nem olho formado ainda, mas ele já consegue fazer registros de informação a partir da 20ª semana. Por isso, o componente auditivo, puxando a sardinha para o meu lado, é tão importante, né? Ouvir bem faz toda a diferença. E não só ouvir, mas o bebê vai captar toda essa carga negativa, né? De insegurança, de rejeição, né? É muito comum, né? O bebê, ele, por algum motivo, ele se sentir rejeitado, né? Porque às vezes veio naquele lar no momento não desejado, ou algo assim,
Então, isso também vai afetar a psique desse indivíduo, esse sentimento de rejeição. Bem, gente, uma boa noite a todos, né? Eu gostaria também de fazer umas observações, porque esse assunto é riquíssimo, né? E parabéns, Cíntia, pela forma com que você apresentou aí, bem clara, né? Bem fácil de entender, e aquilo que o Fábio colocou mesmo, como é que você conseguiu, né, juntar todas essas informações, né, que exatamente o sentimento de culpa, a questão da vergonha, a questão do medo, dando exemplos e fazendo também as definições teóricas que Joana de Anjos coloca nessa obra. É uma obra fantástica, né? Uma obra maravilhosa, o Despertar do Espírito. Nossa, faz a gente lembrar que o espírito está dormindo, né? Ele precisa despertar. E é verdade, né? É um livro que vai fazer a gente acordar para as questões que nós precisamos resolver, para as questões ligadas ao nosso processo de evolução, ligadas ao nosso mecanismo, né, de provas que estamos desenvolvendo na atual encarnação, né? E esse capítulo, Sentimentos Tumultuados, nossa, e realmente, que tumulto que faz a culpa, a vergonha, o medo, e se junta os três, então, né? Que junta, né? Nós sabemos disso, nós vivemos essa realidade, né? Aí fica difícil a paz, né? Fica difícil o equilíbrio, a harmonia, porque nós deixamos dar vazão a esses sentimentos tumultuados dentro de nós. O sentimento de culpa, por exemplo, ele é um sentimento que paralisa realmente. Por que paralisa? Porque a gente fica com medo de fazer qualquer coisa, porque como a gente fez e não deu certo, e tanto que a gente está com sentimento de culpa que não deu certo, a gente fica com medo de fazer qualquer outra coisa, né? E aí vai paralisando. Olha, e o sentimento de culpa para o processo obsessivo, não tem coisa mais fácil, né? Para os adversários espirituais, os adversários da pessoa, e às vezes até os adversários da causa que a pessoa defende, no caso do movimento espírita, né? Então, se a pessoa traz sentimentos de culpa, vai abrir um campo aí de paralisação das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas transformações, e também vai abrir campos a processos obsessivos terríveis, né? E depois do sentimento de culpa, a questão da vergonha, né? Por que a gente sente vergonha, né? Então, isso a gente precisa realmente aprofundar mesmo, colocar luz nesses sentimentos que nós carregamos ainda, porque é um meio de a gente poder resolver essas questões, nós não podemos deixar de lado. Eu achei excelente o exemplo do Pacheco aí, do avestruz, né? Que ele põe a cabeça lá, faz de conta que não está acontecendo mais nada, mas está acontecendo, né? Então, nós precisamos, né, tirar a cabeça do buraco, né? Nós precisamos observar, encarar, e aí vem a questão do medo, né? O medo é uma questão que nós precisamos encarar, não tem como a gente ficar procrastinando tudo. O medo, por exemplo, da doença, a pessoa, às vezes, ela está sentindo alguma coisa e nem procura o médico, porque está com medo de ouvir do médico que ela está com uma doença grave. E aí ela paralisa, ela vai procrastinando, agravando o problema, que poderia ter uma solução se não fosse o medo que ela está alimentando, né? E não é fácil. Olha, esse assunto de hoje, eu acho que daria vários estudos sobre o sentimento de culpa, vários estudos sobre o medo, vários estudos, né, sobre a questão da vergonha. Mas nós vamos estudando, né? Porque as obras de Joana de Anjos, toda hora, todo momento, vem falando nesses sentimentos, e nós vamos ampliando cada vez mais o nosso entendimento para as mudanças que precisamos fazer. Mas deixa eu parar aqui, senão eu faço uma palestra em cima da palestra da Cíntia. Ô, Júnior, sem me alongar muito, para já passar a palavra para você, né, que você vai fazer o próximo estudo, eu achei bem assim, desafiador ela colocar o tópico falta de amor dentro de sentimentos tumultuados, né? Porque esse último tópico aí, assim, dá para perceber que se não nos enchermos do amor, se não nos enchermos do amor, desse amor que ela fala aqui no sentido amplo, né? Nós não conseguimos superar
os ressentimentos, mágoas, traumas de infância, né? Então, deu para ficar claro isso aí, esse último parágrafo que ela coloca aqui, né? Que o paciente, assim que o paciente se resolva pelo ato de ser aquele que ama, devolvendo a vida grandiosa a bênção da existência. Ou seja, independente do que nos aconteceu, né? Eventual família desestruturada ou mesmo fora do grupo familiar, se nós não resolvemos, né, superar aquilo que passamos e amar, independente do que vamos receber em troca, nós não superamos, né? Então, eu achei bem interessante ela colocar falta de amor dentro de sentimento tumultuado, porque a falta de amor dentro da gente, né, faz aí ficar mais tumultuado esses outros aí que você falou, Ju, né? O medo. Então, é só isso. Eu achei bem interessante. Com certeza, muito bacana mesmo essa observação, né, da questão do amor, que também tem tudo a ver com a parte que a gente vai desenvolver. Isso. É já? Isso, é sua, a palavra é sua. A palavra é sua. Então tá Obrigada bom, pelos comentários, sempre enriquecedores. Legal. Então, vamos então iniciando, né, as nossas reflexões também, aqui sobre o livro Leis Morais da Vida, Joana de Anjos, naturalmente, né, e nós estamos na lei de adoração. A lei de adoração, que está bem no início do livro, né? Vamos fazer aqui algumas observações sobre o capítulo 1, 2 e 3 da lei de adoração, né? Mas antes, nós gostaríamos de fazer uma observação sobre o nome do livro, né? Eu sempre gosto de pegar o nome do livro, o nome do capítulo. Eu acho que tem tudo a ver, né, com relação a ampliar a nossa maneira de entender o que está lá dentro do livro, né? Então, olhar o título do livro é fundamental. Então, o título fala Leis Morais da Vida. E quando ela fala assim, leis morais da vida, está falando aqui da vida física, no seu aspecto, no plano físico, mas fala também na vida, no aspecto, na vida espiritual. Então, é uma lei, são leis, um conjunto de leis, né, divinas, de Deus, que não está aqui circunscrita ao plano físico, também ao plano espiritual, mas também a todo o universo. Olha, é uma lei única para todo o universo, não é exclusiva. É interessante isso, né? Porque, por exemplo, no nosso país, né, tem a lei aqui do país nosso, que é diferente da lei do país vizinho, etc. Cada país tem as suas leis, né, etc. Mas essa não, as leis morais é para o universo e para que ela seja realmente cumprida, porque no momento em que nós contrariamos essas leis, nós vamos ter consequências, né? Vamos ter consequências e aí a gente pode até, pela nossa infantilidade, acreditar que é Deus que está nos castigando, né? Mas não é, não. É nós que estamos infringindo as leis que regem o universo, né? Então, aí somos nós que estamos nos castigando por a gente não observar essas leis, que, na verdade, elas estão escritas na nossa consciência. Ela está lá no nosso psiquismo de profundidade, em forma de potencial, naturalmente. Deus, quando nos criou, nos dotou dessa condição, né? Colocou as suas leis no nosso psiquismo de profundidade, no nosso inconsciente, para que a gente possa, através da vida, né, através das experiências, através das nossas vivências, a gente ir desenvolvendo essas leis, entendendo, vivenciando ela em toda a sua plenitude, né? E, na realidade, as leis morais, que a Joana de Anjos nos traz aqui, está lá no Livro dos Espíritos, né? As 10 leis morais, lei de adoração, lei de trabalho, lei de conservação, lei de progresso, lei de liberdade, lei de amor, de justiça e de caridade, né? Lei de igualdade. Quer dizer, são 10 leis morais que Kardec
naturalmente, tratou de forma isolada para melhorar o nosso entendimento a respeito dessas leis. Mas, na realidade, isso foi de forma didática, viu, gente? Porque, na realidade, todas essas leis elas estão assim ligadas, interligadas, né? Mas, para ficar mais fácil o nosso entendimento, então está lá dividido lá nas 10 leis, né? Adoração, trabalho, conservação, destruição e por aí vai, né? São todas essas leis. Então, leis, quando a gente lembra assim, quando a gente pega essa obra e vê leis morais da vida, são leis que não tem como burlar, e elas são leis perfeitas, porque elas foram criadas pela inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas. Então, não tem erro e não tem mudança, viu? Nem tem aquele jeitinho brasileiro, não tem, gente. Essas leis, elas precisam ser seguidas, obedecidas, para que a gente possa ir caminhando e evoluindo, né? Então, e a observação agora em cima do capítulo, do título do capítulo, que é Amar a Deus, né? Na realidade, quando a gente fala do amor, né? E até foi as palavras aí finais do Marquinho, que muito interessante, as observações que ele fez com relação ao amor, nós vamos lembrar que o amor é um potencial, né? Faz parte das potencialidades do espírito, assim como temos lá o potencial do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio, né? O amor, ele é um desses potenciais que nós precisamos desenvolver. Está no nosso psiquismo para que a gente possa desenvolver. Então, Deus nos dotou dessa condição. Mas como nós vamos amar a Deus? E é isso que nós vamos ver no capítulo agora, né? Como é que nós vamos amar a Deus? O título é esse, amar a Deus. Como? De que maneira? Né? Nós não vemos Deus, né? Como é que nós vamos amar algo que a gente não vê? E aí nós vamos começar aqui a fazer algumas observações que começa assim, olha. Amor é vida. Sem o amor de Deus, que tudo vitaliza, a criação volveria ao caos do princípio. Antes, portanto, do amor não havia criação, porque Deus é amor. Sem o amor ao próximo, não se pode amar a Deus. Nesse particular, o Evangelho é todo um hino ao Criador, mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo apresentado por Jesus. Em todos os seus passos, o amor se exterioriza numa canção de feitos, renovando, ajudando e levantando os espíritos. Ora, gente, vamos dar uma paradinha aqui, né? Falar do amor é tão bom, né? Até a palavra amor é bom de se pronunciar, né? É gostoso de a gente pronunciar, né? Mas essa questão do amar a Deus aqui, que eu fiz aquela pergunta, como nós vamos amar a Deus? A resposta já está aqui. Joana de Ângeles já nos deu de cara, não está nada difícil. Olha, sem o amor ao próximo não se pode amar a Deus, né? Mas por quê? Porque Deus está imanente na criatura. Nós não fomos criados, nós somos um princípio inteligente, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito, naturalmente, né? Nós não somos princípio inteligente e Deus não é inteligência suprema. Então, se nós fomos criados lá, princípio inteligente, então Deus está em todos nós. Deus está em toda a sua criação. Existe esse chip divino em cada um de nós. Então, como naturalmente o Deus está no próximo, a forma de a gente amar a Deus já é exercitando esse amor ao próximo, né? Que nós vamos ver aqui para frente como é que nós vamos fazer esse amor ao próximo, né? Vamos observar aqui, ó. Dando uma sequência. Não podendo o homem romper a caixa escura do egoísmo,
saindo de si na direção da criatura, sua irmã, dificilmente compreenderá o impositivo do amor transcendente em relação à divindade. Quando escasseiam os recursos da elevação interior pelo pensamento vinculado ao Supremo, construtor do cosmos, devem abundar os esforços no labor da fraternidade em direção às demais criaturas, do que decorre, inevitavelmente, a vinculação amorosa com Deus. Porquanto, ninguém pode pensar no próximo sem proceder a uma imperiosa necessidade de fazer interrogações que levam à causa central. O homem constitui, indubitavelmente, um enigma que só a luz meridiana da reencarnação, técnica do amor e da justiça divina, pode ser entendido. Então, vamos fazer aqui algumas observações em cima, né? Que quando Joana de Ângeles nos coloca aqui, quando escasseiam os recursos da elevação interior pelo pensamento vinculado ao Supremo Construtor do Cosmos, quer dizer, é a nossa realidade, né? Está escasso ainda os nossos recursos, bastante escassos, né? As nossas condições espirituais, né, são assim bem simplórias mesmo. Joana de Ângeles chega a chamar a gente de crianças espirituais, somos mesmo, né? Estamos na infância. Então, essa aqui é a nossa realidade, é para a gente isso aqui. Viu? E aí, ela coloca assim, ó, devem abundar os esforços no labor da fraternidade. Deve abundar os esforços, quer dizer, deve ampliar todos os nossos esforços, porque isso ainda é esforço, viu? Trabalhar no bem, a gente trabalhar ao bem do próximo, né, na construção da felicidade do outro, ainda para nós, no nível de evolução, ainda é um esforço muito grande. Eu gosto até de falar, renúncia mesmo, é abrir mão mesmo do nosso conforto, é abrir mão do nosso lazer, é abrir mão das nossas vontades, realmente. A gente vai por honra da firma mesmo. Quando nós vamos para a casa espírita, vamos fazer qualquer trabalho, pode ter certeza, essa é a realidade. Então, devem abundar os esforços, quer dizer, a gente deve ampliar cada vez mais, ampliar os nossos esforços no labor, quer dizer, é no trabalho. Labor é no trabalho da fraternidade, quer dizer, o trabalho no bem. A gente precisa ampliar. À medida que nós vamos ampliando esse trabalho no bem, à medida que a gente vai ampliando essas condições, né, nós estamos desenvolvendo esse potencial que está no nosso psiquismo de profundidade, que é o amor. E se nós estamos desenvolvendo o amor através da fraternidade, né, nos colocando na situação do outro, isso é importante, viu? A gente se colocar na condição do outro. Aquela pessoa que está passando fome, aquela pessoa que está sofrendo um luto, né? Chega na casa espírita lá, chorando em função da perda do marido, em função da perda de um filho, né? Não é trivial, isso não é fácil, né? A perda de um filho, para a gente, ainda é perda. Essa que é a realidade, ainda é perda. Nosso sentimento não é de que ele foi, daqui a pouco eu vou. Não, não. Nosso sentimento é que ele é nosso e nós perdemos ele, né? Para a doença, perdemos ele para a situação. E a pessoa chega, muitas das vezes, na casa espírita, chega lá em prantos, né? Algumas vezes desesperada, outras vezes até revoltada, com grande revolta, contrariada contra Deus. Essa é que é a grande realidade. E aí precisa de alguém, precisa de uma pessoa que possa ouvi-la, que possa levar uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, de esclarecimento, de orientação. Aquela pessoa que está cheia de medo, né? Está com medo do médico, aquela pessoa que está lá com medo, né, do amanhã, está sofrendo antes da hora, que é muito comum, né? Como nós sofremos antes da hora.
como acontece isso com a gente, né? Da gente ficar sofrendo por antecipação e, às vezes, por coisas que nem vão acontecer. Não é isso mesmo? Então precisa dessa pessoa que amplia aqui, ó, devem abundar os esforços no labor da fraternidade. Então, precisa da gente, que já estamos aqui manuseando esses conceitos. Nós não estamos já manuseando, procurando esses conhecimentos? Então, somos nós mesmos. Não vamos esperar por ninguém, não. Né? Se esse esclarecimento já chegou, né? Se esse esclarecimento, se esse entendimento já está acontecendo com a gente, né? Nós já estamos, assim, ficando cada vez mais amadurecidos com relação a esses conhecimentos, né? Então, somos nós que precisamos iniciar essas tarefas. Mas vamos um pouquinho mais à frente. Na vida, sob qualquer expressão, está manifesto o amor. Mediante o amor, animam-se as forças atuantes e produtivas da natureza, no mineral, no vegetal, no animal, no homem e no anjo. Dilata, desse modo, as tuas expressões íntimas, dirigindo-as para o bem, e não te preocupes com o mentiroso triunfo do mal aparente. Olha que interessante, né? Do mentiroso triunfo do mal aparente. Essa aqui é a verdade, gente. Né? Joana de Ângeles é fora de série, né? Tem assim, uma combinação de palavras que faz a gente parar, faz a gente refletir, né? Quando ela diz aqui, ó, dilata as tuas expressões íntimas, quer dizer, procura, né? Se coloca na posição do outro, socorre, dirige-se para o bem, né? Não vamos ficar preocupados com o mal aparente, aquilo ali é uma questão de momento, né? O mal, na realidade, é a ausência do bem, né? É a falta do entendimento. Aquilo vai passar, tudo isso passa, só o bem permanece, né? Tudo passa, o ódio passa, a maldade passa, tudo passa, só o bem permanece, né? Então, olha, exalça a vida e não te detenhas na morte. Glorifica o dever e não te reportes à anarquia. Fala corretamente e retificarás os conceitos infelizes. Se te impressionam as transitórias experiências do primitivismo e da barbárie que ainda repontam na terra, focaliza a beleza e superarás as sombras e inquietações. Então, gente, esse é o primeiro capítulo, né, que eu gostaria de abrir, né, a todos que desejem fazer alguma observação, que é o capítulo, né, Amar a Deus, e a gente viu aqui que a tônica toda é que nós vamos, sim, amar a Deus na medida que a gente vai amando a nós mesmos e ao nosso próximo, né? Mas fiquem à vontade para algum comentário, alguma observação. Excelente o capítulo, veio, Júnior. E aí, na sua primeira fala, eu me lembrei da passagem do doutor da lei, Jesus, né, quando ele questiona Jesus o que deve ser feito para conseguir a felicidade, para ser feliz, né, e aí Jesus pergunta a ele, devolve com uma pergunta, né, o que diz a sua lei, né, e ele fala, bom, amar a meu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz, então vai e faça a mesma coisa, né? E como ele ainda insistia, porque queria mais detalhes, né? Jesus vai e coloca a passagem do bom samaritano, para ilustrar essa fala, que nós devemos amar o nosso próximo, e amando o nosso próximo, nós estaremos amando a Deus. Então, quando você se dispõe a fazer pelo outro o bem, ajudar, se colocar no lugar do outro, como você colocou aí, essa empatia da gente entender o outro, né? Isso faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Legal, muito bom.
Ai, Júnior, uma brincadeira aí, quando a gente chegar lá no plano espiritual, falar assim, ó, sabe por que vocês não erraram muito? Porque o Júnior dava bastante trabalho para vocês, viu? Legal. Eu lembrei da mesma coisa que a Poliana, gozada, assim, a gente pensar igual, né? Porque, assim, a criatura, quando é muito egoísta, Júnior, ela não enxerga o amor e a solicitude de Deus com relação à sua própria vida, né? E isso gera uma falta de fé que gera medo, gera insegurança. E quando a pessoa consegue se doar a esse trabalho, né, que é interior, na verdade, de doação dos seus sentimentos, do seu tempo, do seu lazer aos semelhantes, ele consegue começar a perceber o quanto ele também é auxiliado. E isso faz com que a relação do indivíduo com Deus se estreite, né? E aumenta a fé, aumenta a confiança diante dos problemas. Não é isso? Legal, verdade, Cíntia. A Joana Gênero chega a falar da caixa escura do egoísmo, né? A gente precisa, né, investigar isso, trabalhar em cima disso aí, né? Legal, muito bom, Cíntia. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Então, gente, o capítulo, agora vamos fazer uma observação do capítulo 2 e do capítulo 3 juntos, tá? E aí, no final, a gente abre novamente a comentários. O capítulo 2 fala sobre a oração no lar, né? A oração no lar, aqui vai falar do culto, do evangelho no lar, da reunião. Por que ela colocou esse capítulo, oração no lar, junto na lei de adoração, né? Porque esse é o próximo que está mais próximo, né? Se nós precisamos amar, né? Olha, então vamos começar por aí, né? Porque ele está com a gente todas 24 horas, o tempo todo, né? E, naturalmente, são espíritos que têm um compromisso muito grande com a gente e a gente com eles, tá? Isso aí é uma via de mão dupla, né? Então, se é uma via de mão dupla, nós estamos aqui para se ajudar. Nós vamos ajudar os entes queridos lá no lar e eles também vão nos ajudar. Não vamos subir no pedestal, não. Nós não estamos merecendo subir em pedestal nenhum. Nós somos tudo igual, estamos tudo no mesmo patamar, estamos tudo nas mesmas condições, pais, filhos, irmãos, tudo uma coisa só, né? E nós estamos juntos porque somos espíritos que, muitas das vezes, nós nos comprometemos no passado, né? Erramos, às vezes desencaminhamos e agora estamos juntos para poder encaminhar, para poder acertar, para pagar as contas, para acertar as contas, né? Outras vezes, não é só adversário não, viu, gente? Não vamos ficar achando que a gente só tem adversário dentro de casa. E eu fico impressionado com isso, quando eu ouço, né, às vezes, companheiros dizer os adversários do lado lá, e a gente fica olhando para o filho, para a filha, falando, quem será que foi ele? Né? Não vamos pensar assim não, porque no nosso lar tem também espíritos amigos, espíritos simpáticos, amigos mesmo, espíritos de caminhada, espíritos que estão ali com a gente, às vezes, há algum tempo, lutando junto para a gente vencer, né? Não tem só adversários, não, espíritos inimigos, não, né? E existe aqueles também espíritos, além de ser amigos, espíritos que amamos, né? Espíritos que nós temos aí uma vinculação, uma simpatia fora de série, né? E é por isso que a gente vem junto. E estamos juntos, né? Mesmo sendo espíritos imperfeitos, mesmo carregando todas essas nossas mazelas, nossas dificuldades, estamos juntos para um socorrer o outro. Nós não podemos jamais estar dentro de um lar, né? E acontecer aquelas questões dos infortúnios ocultos que está no Evangelho. O Evangelho, vamos lá ler o Evangelho, infortúnios ocultos, está lá no capítulo 5º. É aquela criatura que, às vezes, é infortunada, está em aflição, mora dentro do nosso lar, às vezes mora com a gente e a gente não percebe, a gente não observa. Nós estamos tão focados no materialismo, na busca de valores materiais, de fazer, de acontecer, em viagem, tão preocupados com tanta coisa,
que tem lá aquela criatura infortunada dentro da nossa casa e a gente não consegue observar. Aí, daqui a pouco, a gente fica sabendo a notícia que a pessoa tentou o suicídio ou até mesmo chegou ao ponto de um suicídio e fica todo mundo assustado. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? A pessoa estava lá. Nós não paramos para olhar, nós não paramos para dialogar. Dialogar, viu? Que é uma coisa difícil nos dias de hoje, porque a gente quer falar, né? Falar, a gente quer colocar para fora o que a gente pensa, o que a gente acha, a gente sobe no pedestal para dar aula, para poder ensinar, né? A gente é assim, nós estamos falando em diálogo, né? Porque o diálogo tem essa troca, né? E aí a gente começa a observar, nossa, está precisando de né, aqui desse apoio. E a oração no lar, que naturalmente pode acontecer de forma individualizada, mas também de forma coletiva, que é através do Evangelho no lar, né? Isso favorece ainda mais essas observações, porque nós vamos deixar as pessoas falar dentro de casa, não vamos só a gente falar, não, né? Vamos deixar o filho falar, a filha falar, né? O marido falar, a esposa falar o que ela pensa daquela passagem do Evangelho, falar o que ela pensa da vida, da dificuldade que ela está vivendo. O Evangelho no lar é essa troca de experiência, é a gente dizer, olha, nós estamos juntos, viu? Nós vamos vencer isso aí, nós estamos juntos, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vamos em frente, né? Deus é maior, Deus é nosso Pai, é misericórdia e amor, não desampara nenhum de nós, estamos juntos. O Evangelho no lar, a oração no lar é isso, tem essa conotação, né? De a gente dizer isso abertamente. Por que a gente tem vergonha de falar dos nossos sentimentos? Vamos falar abertamente, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar eu te amo, né? Olha só, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. A gente tem às vezes fica com esse constrangimento. Não, gente, o lar nós precisamos disso, abraçar, né? Dar um abraço no filho, um abraço na filha, um abraço na esposa, nós precisamos disso, né? Então, a oração no lar, que está aqui, Joana de Anjos ela fala assim, olha, vamos exercitar esse amor a Deus, né, aproveitando aquelas pessoas que elas estão 24 horas do seu lado, porque é o próximo que está mais próximo ainda. E aí, quando a gente fala mais próximo, eu estou falando agora de distância, né? Está mais próximo mesmo, está ali. Então, a oração vai ajudar a gente a superar as nossas dificuldades, se as temos, né? Para com esse próximo, e vai naturalmente, vai nos dar força, disposição, a coragem, né? A harmonia interior para a gente aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. Aquele filho, aquela filha, esposa, né? A esposa, as pessoas que estão lá dentro do lar, elas estão dentro daquela condição espiritual, não vamos querer exigir nada, não, de ninguém, não vamos exigir da gente, vamos exigir de nós. E a mudança não tem que exigir da gente, a gente não tem que exigir nada do outro, porque nós, para a gente fazer uma mudançazinha pequenininha, a gente faz isso, gente. Olha que dificuldade para a gente mudar uma coisinha, para a gente dar um pequeno passo. Como é que nós vamos querer a perfeição do outro? Querer que o outro tenha determinados comportamentos que nós ainda não temos, né? Nós não temos. Quem de nós aí pode dizer, não, eu já tenho a paciência, eu já conquistei. Que bom que fosse verdade, viu? Nós estamos tão distantes desses valores morais, tão distantes, né? Benevolência, paciência, indulgência. O sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, nós estamos longe mesmo da caridade. Estamos distantes. Mas não podemos desanimar, não. Não podemos alimentar sentimento de culpa, né, Cíntia? Nada de sentimento de culpa. Nós vamos lutar bastante, nós vamos fazer de tudo que a gente puder fazer, vamos ler, vamos estudar, vamos participar de live, vamos participar de estudo, né? Vamos aproveitar as oportunidades que as casas espíritas estão dando para a gente, estão deixando a gente entrar lá, então vamos entrar e vamos fazer o que a gente puder. Porque a gente não sabe se desencarnado não vão ficar lá na barreira magnética, né? Lá do lado de fora. Pode acontecer isso, né? Então, por enquanto, nós estamos no corpo físico
e a gente consegue entrar, vamos aproveitar e fazer o que der para fazer lá. Porque vai chegar a hora que nós vamos ter que retornar, né? Vai chegar a hora que a gente vai voltar à vida espiritual. Aí você fez, não fez, paciência, filho. Olha, você vai ter outras oportunidades, mas você vai ter que rever tudo isso aí. Você vai passar na sua tela mental toda a sua existência, todas as oportunidades perdidas, tudo aquilo que você procrastinou por medo, por insegurança, por vergonha, né? Então, você vai passar tudo isso aí na mente da gente, né? Mas vamos lá no terceiro capítulo. E esse terceiro capítulo, eu achei ele tão lindo, tão bonito, assim, quer dizer, tudo é bonito de Joana de Ângeles, né? Mas a maneira com que ela colocou essa decisão na verdade e tomar decisão, né? A decisão pela verdade, né? A decisão em função daquilo que a gente já aprendeu. Não é trivial, gente. Não é fácil. Por isso, eu gostaria de pedir licença a todos para poder fazer a leitura do capítulo inteiro, que eu acho ele belíssimo, tá bom? Decisão na verdade. E aí a gente encerra nossa parte, tá? Decisão na verdade. O jovem padecia de cegueira desde o nascimento. Jamais conhecera a luz. Sua vida se encontrava povoada de trevas, em cujos meandros tateava com aflição. Jesus abriu-lhe os olhos, concedendo-lhe a diamantina claridade da visão. Imundado pela luz externa que o fascinou, enriqueceu-se de gratidão por aquele que o libertou. Instado à informação do fato, deu-a inciso conciso num eloquente testemunho de júbilo. Não acreditado pelos que o cercavam e o inquiriam, reafirmou a ocorrência, asseverando haver sido ele, o antigo cego, face à dúvida que o cercava. Convidado a opinar sobre quem o beneficiara, fez-se conclusivo: é profeta. Intimado a injuriar e desmerecer o desconhecido benfeitor, a ingratidão de muitos, que logo ouvido o socorro recebido, permitindo-se a dúvida, ao lado da subserviência aos transitórios triunfadores, foi explícito. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Havendo eu sido cego, agora vejo. Não lhe importava quem ele era, e sim o que lhe fizera. Defrontam-se no ensino evangélico as duas conjunturas habituais, luz e treva. Enfrentam-se as duas situações, verdade e mentira. Duela a suspeita com a convicção. Teima a pusilanimidade contra o sentimento leal. Insiste o despeito, agredindo a nobreza. O fato, porém, triunfa. O bem relevante sobrenada entre as águas turvas do mal enganoso. Nada importava ao jovem, agora vidente. O essencial era que se encontrava a ver. Nem assim, diante das evidências, cessava a hostilidade contra o Filho de Deus. O cipoal das paixões humanas, através das habilidades da astúcia, abriam-se em ardis infelizes, tentando apanhar o incomparável amigo dos sofredores. Hoje, no entanto, ainda é assim. Tropeçam e atropelam-se os cegos do corpo com os do espírito. Os últimos são os piores do que os primeiros, porque se negam a ver, preferindo a urdidura da infâmia e da perversidade, nas quais se distraem e anestesiam a razão. Cuida-te contra a cegueira imposta pelos preconceitos, pelo orgulho, pelos descalabros de toda porte. Já fizeste o teu encontro com Jesus. Agora vês. Beneficia-te da claridade a fim de progredires. Não mais
acondiciones trevas morais nas antigas sombras dominadoras das paisagens íntimas. Sai na direção do dia de sol para servir, caminha no rumo da luz e reverte-te de claridades divinas, difundindo a esperança e a alegria. Confessa o teu amigo sublime perante todos e segue intimorato, ajudando em nome dele os que ainda se debatem na escuridão de onde saíste e que anseiam também pela bênção da visão a fim de enxergar. Olha, gente, é de emocionar esse final, né? É de emocionar a gente. Agora, que não fique só na emoção, né? Que isso possa trazer realmente mudanças profundas em nossas vidas, a mudança que precisamos fazer. Deixo aberto a todos, se alguém tiver alguma observação antes da gente encerrar com a prece. Jônia, você falando aí no início, né, do culto do Evangelho no Lar, eu lembrei do primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, né, em que Jesus estava na casa de Simão Pedro e reunido mais uma vez para o culto, e naquela noite específica Jesus direcionou o culto e ele começou fazendo uma indagação a Pedro, né? Pedro, o que faz o pescador depois de pescar o peixe, né, do dia inteiro de trabalho? Aí Pedro diz, mestre, ele escolhe os melhores peixes e vai levar ao mercado para vender. E o que faz o olheiro, Pedro? Ele vai moldar o barro, né, com óleo, fazer uma peça bonita para vender. E o que faz o marceneiro, Pedro? Escolhe as melhores madeiras, mestre, para fazer o melhor móvel para vender. E aí Jesus parou um pouco e refletiu, depois ele começou uma fala que eu achei aqui rapidinho, que eu achei muito bonita, que diz assim: assim também, Pedro, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as nossas telhas, a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão, pais mais próximos, associados às nossas lutas de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, essa passagem aí de Jesus é linda e casa muito bem com as suas palavras e as palavras de Joana. Com certeza, belíssima lição, viu? Muito bacana. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Então, gente, se não há mais nenhuma observação, então nós podemos ir caminhando, né, para o encerramento. Tudo bem? Então vamos na prece. Vamos unir nossos pensamentos. Foi um encontro muito positivo para todos nós, né? Cabe-nos agora a prece de gratidão, o agradecimento. Vamos falar do fundo de nossas almas, unir nossas mentes nesse momento final para agradecer. Agradecer o médico de nossas almas. Agradecer também a Joana de Anjos, esses conceitos, esse conhecimento tão profundo, tão necessário, que vai fazendo com que cada um de nós comece a buscar o conhecimento de si mesmo, o autodescobrimento, essa busca interior tão necessária, tão importante para a gente ir vencendo as nossas dificuldades, nossos sentimentos de culpa,
a questão da vergonha, que ainda é muito comum, a questão do medo, todos esses sentimentos tumultuosos que nos afasta da paz, do equilíbrio, da harmonia. Queremos, Senhor Jesus, agradecer imensamente a essa oportunidade de trabalho que a Casa Espírita Antônio Martins nos concede, de poder trabalhar esses conhecimentos, estudar. Agradecemos muito a inspiração dos bons espíritos e ainda pedimos, Senhor, fortalece-nos o propósito de melhoria de nossas almas, que possamos nos encher de disposição, de coragem, realmente, para enfrentar as nossas imperfeições e assim trilhar os melhores caminhos da vida, caminhos do bem, do amor ao próximo. E em teu santo nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, dos benfeitores amigos aqui presentes, agradecemos imensamente e pedimos a permissão para encerrar o nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos. Graças Muito a obrigado. Deus. Obrigado, gente. Boa semana. Obrigada, gente. Sinal a todos aí. Ótima semana. Muito obrigado. Ótima semana, muito bom. Obrigado a todos aí. Júnior, gostei da comparação da barreira. Vou começar a entrar mais como encarnado, porque com desencarnado tá difícil mesmo. Vou começar a entrar mais de novo. Foi muito boa a chamada aí, foi excelente.